Alô, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a DevCloud Conference. Já pensou em construir APIs modernas, eficientes e escaláveis? Com o gRPC é possível. Você pode utilizar ele para suas aplicações em Ruby, Go e diversas outras linguagens para fazer com que elas conversem entre si com um protocolo padrão. É isso que o Júlio Monteiro vai nos apresentar agora na sua palestra APIs rápidas com gRPC. Depois da palestra dele, a gente vai entrar ao vivo, ele vai entrar ao vivo e vai conversar com ele quando a palestra terminar, beleza? Vamos para a última palestra no 3, 2, 1... Boa noite, pessoal. Eu sou Júlio Monteiro, sou Senior Software Engineer na Doximity, uma rede online de profissionais de saúde americana, e eu estou aqui para apresentar APIs rápidas com gRPC. Eu estava imaginando um conteúdo interessante de compartilhar com todos vocês, que não fosse super consolidado, mas que fosse bem estável e utilizado em grandes empresas, e o gRPC é um excelente exemplo disso. Então, vamos lá. Essa apresentação, ela é para totais iniciantes em gRPC, tá? Quem nunca conhece, quem nunca trabalhou com gRPC, então é uma introdução total. Se você conhecer programação web, melhor. Se você conhecer APIs, melhor ainda, que você vai conseguir fazer várias comparações com outras tecnologias para API, digamos assim. Então vamos lá. Começando, primeiro, antes de mais nada, o que são APIs, tá? APIs são interfaces de programação, comunicação, estabelece comunicação entre programas e computador, estabelece um contrato entre partes distintas, e algumas opções são Corba, WSDL, REST com JSON, com XML, aliás, GraphQL, Thrift e, por último, gRPC, tá? Mais uma ferramenta aí para nós utilizarmos. Então, agora sim, o que é gRPC? gRPC significa gRPC Remote Procedure Call, é um framework RPC de propósito geral, tá? De alto desempenho e baseado em padrões. RPC, Remote Procedure Call, são chamadas remotas. É como se um programa de computador que chama outro programa de computador, uma função de outro programa de computador, sendo que essa função, obviamente, foi vetada, né? Foi permitida para acesso externo. Pode ser tanto no mesmo computador quanto em máquinas diferentes, etc. Tá? É muito utilizado para comunicação entre microserviços, certo? É um padrão da Cloud Native Computing Foundation, CNCF. Outros padrões que eles têm são, por exemplo, Docker, Kubernetes, etc. O gRPC é uma evolução do Stub, tá? O Stub RPC, que é um framework interno do Google. O gRPC foi criado em cima do aprendizado de outras tecnologias, Corba, WSDL, etc. Tá? E foi criado pelo Google em parceria com a Square, que é uma empresa de meio de pagamentos americana. E hoje em dia o gRPC é responsável por dezenas de bilhões de RPCs por segundo, de chamadas por segundo na infraestrutura do Google. Que utiliza hoje em dia, obviamente, Google e Square. Temos também Netflix, Doximity, minha empresa, a CoreOS, CoreProTDB. Nós, por exemplo, na Doximity, nós utilizamos gRPC, entre outras coisas, para ter uma API na maioria dos nossos produtos, em todos os principais produtos, para possibilitar que scripts internos, externos a esses produtos, rodem em cima dele. O nosso principal uso, por exemplo, é em cima de scripts que o departamento de data trabalha, em cima com inteligência de negócios, para operar diretamente em cima dos aplicativos. O gRPC utiliza como padrão o protocolo HTTP2 como transporte. Não é o 1.1, não é o 1, é especificamente o 2, tá? Porque só o 2 possibilita a ele alguns benefícios que eu vou falar logo. Juntamente com HTTP2, juntamente com o protocolo buffers, que estabelece uma linguagem de interface e um formato de dados, tá? Mas o que é protocol buffer, que eu acabei de falar? Protocol buffer, também é conhecido como protobuf, é uma linguagem onde você descreve uma interface, tá? É a língua padrão, língua franca do Google para serializar dados, e eu tenho a apresentação dos dados de maneira binária, tá? Ela oferece retrocompatibilidade, é fortemente tipada.
Eu tenho um exemplo aqui ao lado mostrando que eu tenho esse aqui é um arquivo completo protobuf, tá? Eu descrevi aqui uma mensagem chamada pessoa, tá? Só para distinguir, não é um objeto pessoa, é uma mensagem, tá? Então, é como se alguém te desse um formulário em branco e ali tivesse pessoa, né, para você se cadastrar, você coloca o nome na primeira posição, ID na segunda, o e-mail na terceira posição. Aí olhando lá embaixo, você consegue ver que tem um phone que é na posição 4, que é repetido, posso ter vários, então, ou seja, pode ser uma lista. Em cima desse phone number, eu tenho a descrição do que é um phone number, que é um número aliado a um tipo, e eu tenho a descrição do que é um tipo. O tipo é ali um enum, tá? Pode ser móvel, de casa ou do trabalho. Por que eu ofereço retrocompatibilidade? A coisa mais básica que eu tenho aqui é justamente esses números, que são os tag IDs, que define ali, por exemplo, que o nome é a primeira posição e o ID é a segunda posição. Imagina que a gente escreveu esse código, daqui a 3 anos decide-se que e-mail não é mais uma string só, é uma lista de e-mails. O que eu faria para alterar a minha API sem quebrar a retrocompatibilidade, eu passaria eu, digamos assim, aposentaria esse campo de e-mail, eu criaria um novo, digamos assim, lá embaixo, não precisa ser lá embaixo, mas teria que ser o ID 5, por exemplo, o próximo ID disponível, e eu não alteraria o ID 3, tá? Basicamente, eu aposento esse campo, enfim, eu trato ele de maneira diferente para que eu não quebre. Dessa maneira, clientes conseguem ainda utilizar esse campo, os servidores podem utilizar esse campo se precisar, oferecendo retrocompatibilidade. Por final, só o protobuf não é obrigatório na gRPC, posso utilizar outros, mas o protobuf é o padrão. Tá? Outras opções é o flatbuffer, que tem uma vantagem que ele ocupa mais espaço na rede, né? Ele consome mais fio, mais cabo, o footprint dele no wire é maior, mas o processamento dele é mais rápido. Enfim, o protobuf ele é excelente como opção padrão, tá? E é isso. Agora, como criar uma API com gRPC? A gente vai passar por isso tudo, mas indo bem rapidinho aqui, por isso que eu vou ser tão rápido. Eu defino as mensagens do serviço utilizando o protobuf. Eu utilizo um compilador para gerar o código de esboço para os clientes e o código de administração para os servidores. A gente vai ver isso na prática. Eu implemento os manipuladores, também vamos ver isso na prática. A gente vai criar, então, os servidores para aceitar o servidor para aceitar a conexão, clientes para conectar os servidores, que o gRPC também já oferece tudo isso, digamos assim, uma linha só. E eu implemento as chamadas de servidor usando os esboços. Ou seja, no último passo, eu coloco a minha lógica de negócio. Eu faço com que quando alguém chamar uma função, ela execute, né, para depois retornar a resposta. Execute, eu quero dizer, a lógica de negócio. Referente a serviços e RPCs. Serviços são agrupamentos de RPCs, tá? Os services. Eu tenho um exemplo aqui, então esse aqui é como fosse é um outro exemplo, aliás. Não, perdão, é uma continuação do exemplo anterior. Imagina que ele está abaixo daquele message person, certo? Então eu tenho ali na linha 30 um service, um serviço chamado friends, e eu tenho um RPC, o get person. E esse daí é o método que a gente está utilizando, que a gente vai oferecer, que o servidor vai oferecer, que os clientes vão poder utilizar. Eu tenho a definição do nome desse método, ou seja, getPerson. Eu tenho sempre que passar um parâmetro, não dois, não zero, um parâmetro, que dentro do parâmetro é uma mensagem, você pode daí sim alterar o número de campos necessários, de 0 a quantos quiser, e eu retorno um person list, no caso ali. Eu retorno também, da mesma maneira, eu retorno somente um argumento, um valor, não pode ser 0, não pode ser mais que 1, e dentro desse retorno eu coloco o que eu quiser, o campus que eu quiser. Então, nesse caso, eu acabei de implementar um serviço onde, se eu chamar getPerson passando um filtro de pessoa, um nome string, eu retorno possivelmente uma lista de pessoas, certo? Eu tenho opções de RPCs, eu tenho os unaries, os unários, que esse daqui é o exemplo de um unário, que é o mais simples que tem. O cliente envia um pedido e isso responde uma resposta. E eu tenho variações usando streaming. Streaming é uma das coisas que é oferecida de grande vantagem sobre, digamos assim, por exemplo, REST com JSON ou XML, XML, onde utilizando HTTP2, eu posso fazer com que o cliente envie múltiplos pedidos, um streaming de dados. Eu posso tanto ter o cliente enviando múltiplos pedidos, um streaming, um fluxo, digamos assim, uma torrente, um rio de dados, e se eu estou respondendo só um por vez. Eu posso ser ao contrário, o cliente envia uma requisição
e o servidor envia um streaming. Eu posso ter bidirecional, que daí você faz o que você quiser, né? Você pode enviar quando você envia um streaming e recebe streaming, o que é a opção mais potente, tá? A gente não vai ver isso porque vai ser muito pouco tempo para ver isso, a gente só vai ver o unário, tá? Mas isso aqui é uma das questões dos maiores benefícios que o gRPC tem. A geração de código, então eu estabeleço o legal, muito interessante do gRPC, é que eu estabeleço o meu protobuf e a partir daí eu gero dezenas de interfaces, que são as linguagens oficiais que suporta, onde ele converte, ele converte o protobuf, etc., para a linguagem predileta para você fazer uso, tá? E a partir daí, se você quiser, você coloca só uma fina camada em volta para quem sabe facilitar a conexão, etc., tá? As mensagens se transformam em objetos, a interface é criada uma interface abstrata para o tipo de serviço. Essas aqui são as linguagens oficiais que, digamos assim, o Google paga para ter suporte e a comunidade toma conta de escrever outras integrações com outras linguagens, como Swift, Rust, Elixir, etc. Vantagens, tá? Tem o suporte a múltiplas linguagens, como eu falei, virtualmente todas as plataformas, não importa o processador, você tem suporte a RPC, desde computadores, servidores, etc., até, obviamente, né, até IoT, dispositivos embedded. Os contratos são fortemente tipados, é eficiente e performante, é fácil de usar, tem conexão automática, né, ele cuida da conexão de rede para você, assim por dizer. Eu tenho proposta de cancelamento de deadlines, eu tenho APIs de streaming unibidirecionais, como eu comentei rapidamente, e é customizável e extensível. O customizável e extensível quer dizer no sentido justamente de que eu posso ter eu posso criar interceptors, eu posso criar transporters, eu posso mudar os transporters, melhor dizendo, como eu posso utilizar, por padrão é HTTP2, mas, por exemplo, o Google internamente, ele tem uma tecnologia própria de comunicação em cima de bare metal para comunicação entre servidores que, né, tirando as partes, digamos assim, que eles não precisam do HTTP2, para autenticação e segurança. Aliás, eu posso colocar autenticação e segurança através de plugins, certo? Eu tenho diversas ferramentas de stats, de monitoramentos, de tracing usando Prometheus, Open Tracing, enfim, uma infinidade que suporta gRPC, por ser já uma tecnologia consolidada, no sentido de, né, ter muitas ferramentas para auxiliar no seu uso. E eu tenho, por exemplo, o uso ali de Service Discoveries, como Consul, Zookeeper e Eureka, que comunicam também, tem interfaces em gRPC. E, por final, né, tem os proxies também que fazem, que suportam gRPC, como Envoy, Nginx, enfim, HAProxy e todos os outros, que é importante lembrar que, como o gRPC roda em cima de HTTP2, né, você tem, não é, digamos assim, qualquer servidor web que suporta, que vai conseguir utilizar por conta disso. Então, eu abri aqui o terminal, eu tenho essa pasta aqui, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho tanto, eu criei ali só uma pastinha para Go, em Ruby e Proto, tá? A gente vai escrever primeiro, começar ali no Proto, escrevendo nosso protobuf, e depois vou implementar um cliente servidor em Ruby, e depois um servidor em Go, tá? Então, vamos lá, primeiro criar o protobuf. Vou criar aqui um directory, tá? E vamos lá, vamos começar escrevendo, definindo só a sintaxe, né, o que é o padrão do Proto 3. Colocar aqui a mensagem de pessoa. Essa pessoa vai ter um ID, vai ter um nome e um e-mail. Acho que vou colocar também aqui essa pessoa para ter um status online, away e offline. E definir aqui, né, que essa pessoa tem um status, né? Ali foi a listinha só do que tinha de opção e agora criando aqui pro status. Agora aqui tem a pessoa, vamos escrever aqui o serviço, tá? Vou chamar de serviço de directory, né, o agrupador de chamadas. E o primeiro, a chamada gRPC que eu fiz aqui vai ser o person request, que retorna, vou colocar aqui por enquanto um person response, beleza? Para esse person request, eu vou
precisar de um ID, tá? Isso é isso. Basicamente eu vou mandar um get person, tá, com ID, e eu retorno um person response com um person, tá? Mas como nesse caso aqui, né, um person response só tem person, eu vou remover e eu vou deixar mais simples, fazer só retornar um person mesmo, tá? Se eu precisasse de outros campos, eu também poderia colocar ali do person response, mas só para ficar mais simples o exemplo, retornar direto uma message person, tá? Então, a gente tem aqui o nosso directory.proto, e agora eu vou instalar a dependência do Ruby, tá? Que é o gRPC, o gRPC Tools. O gRPC é a biblioteca em si, gRPC, que vai precisar carregar no Ruby, e o gRPC Tools ele vai oferecer ferramentas, como o que a gente vai utilizar agora. Esse gRPC Tool Ruby Proto-C é digamos assim, um wrapper, né? Um embrulho em volta do protobuf que facilita a criação. Então, eu coloco aqui para ele que ele vai, a saída Ruby é na pasta Ruby, a saída gRPC também é na pasta Ruby, e eu utilizei o directory, certo? Então, agora eu tenho esse gerado, tanto o directory PB quanto os services, tá? Então, esse aqui é o código que ele gerou, né? Não é para editar esse arquivo, tá? Jamais. A ideia é só, você edita só o protobuf, e aqui tem tudo que a gente definiu, né, automaticamente gerado. Isso daqui ele gera código pra gente. E aqui eu tenho o directory, tá? A sintaxe não é nada bonita, mas o importante é o uso, tá? Não se preocupem com essa, é bem comum em Ruby. Então vamos criar agora o servidor. Eu vou colocar aqui no começo só, podem ignorar isso, tá? Só para facilitar a minha vida aqui, para não ter problema com os requires, já que está na mesma pasta, etc. É o código mais simples possível. Então eu chamei aqui o directory service.pb e vamos lá, vamos criar o servidor. Então eu vou criar esse gRPC, né, da biblioteca ali que eu instalei, gRPC, criei um novo servidor. Agora eu vou criar a abertura da porta aqui, colocar na porta 2020, homenagear a código com 2020, e não tem segurança, não tem HTTPS, sem nada, então colocar só aqui This Port Instance Secure, que é obrigatório, e colocar aqui para rodar até terminar, tá? Eu vou só ver aqui, vou só executar para ver se tem algum erro absurdo. E quando eu executo, ele só reclamou aqui que eu preciso de algum serviço, eu não posso somente iniciar desse jeito, tá? Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro serviço, e único. A gente vai colocar um handle aqui, criar um handler, né, um manipulador, que é esse directory handler, que vai cuidar das chamadas de directory, do meu serviço directory. E ele tem que herdar de um dos códigos que foi gerado, tá? Então eu herdo desse directory service que ele gerou automaticamente, ali está no directory service pb.rb, e eu vou implementar esse método aqui. Deixa eu só copiar e colar aqui para, digamos assim, ficar de lembrança. A biblioteca a gente converte o getPerson para tudo minúsculo, acho que é padrão em Ruby, e como entrada, eu vou receber esse parâmetro e eu vou ignorar o segundo, tá? Colocar só underscore para ignorar, porque não é importante. Só colocar aqui, vamos ver que recebeu. Então, eu recebi, e colocar aqui o ID do person request que eu recebi, né? Já que é o único campo que tem, e eu retorno esse person.new, já que, mais uma vez, aqui tem que retornar um person, retornando o ID que eu recebi, eu vou retornar sempre o nome Júlio, e eu vou retornar o status away, por enquanto. Depois a gente muda. Só que em Ruby tá a mesma coisa, tem return ou não, na última linha, não importa. Então, esse aqui é a última linha, retorna um person, beleza? Feito isso, então eu vou executar aqui, e está executando, tá? Não cliquei para imprimir mais nada, então vamos criar um cliente para chamar isso. Quero aqui um client, só copiar aqui essas primeiras linhas, já que são iguais, economizar tempo, e vamos então, primeira coisa, conectar no servidor, usando esse stub, né, aquele esboço. Eu crio um esboço conectando nesse servidor, 2020, coloco que é This port is insecure, porque não tem HTTPS nem nada em cima, TSL em cima, e agora eu vou chamar ele, certo? Então vamos lá. Directory, get person, e eu vou passar o person request, que tem que ter um ID,
aliás, que tem um ID, melhor dizendo, e vamos imprimir isso, tá? Então ele vai chamar, e eu vou abrir aqui o terminal, e vamos executar este cliente. E quando eu executei, nota lá embaixo que ele recebeu, tá? Ele recebeu e retornou ali aquele Júlio com status away, tá? Com e-mail em branco, certo? Só para ver, vou mudar aqui para online, vou fechar meu servidor e abrir de volta, iniciar de volta, e quando eu chamo, tá aí retornando online, beleza? Legal, deu certo, o meu cliente e o servidor em Ruby. Agora imagina que você quer que o servidor seja em Go, por exemplo, e o cliente em Ruby. Então, vamos criar um servidor em Go. Eu vou instalar aqui o protobuf, que eu vou precisar para gerar o código em Go. Eu também poderia utilizar esse protobuf também para gerar em Ruby, mas aquele outro método era mais simples, tá? Então agora vamos gerar o código. Então usa o protoC, que eu acabei de instalar naquele protobuf. A saída é utilizando esse plugin de RPC Go, que vai gerar código do servidor. E vai para a pastinha Go, beleza? E nota que na pastinha Go, quando eu executo, agora eu vou executar, ele só deu um warning, pode ignorar, certo? Mas se eu olhar agora, quando eu executei, ele criou ali a pasta proto directory pb.go. Então vamos dar uma olhadinha nele agora. Se eu abrir aqui, tá aí o código. Gigante, mas tá aí o código. Mas não precisa editar, não pode ser editado, idealmente. E agora vamos implementar o nosso servidor. Criar aqui um server.go. Mudar aqui para main. Isso aqui é tudo coisas do Go, então pode ignorar. E criar a primeira coisa, uma função só para ver o servidor iniciando. Eu vou abrir uma porta, utilizando aqui o TCP, porta 2020. E só fazer aqui um código aqui, padrão Go para, se ele pegar algum erro, ele reclamar desse erro. Aqui. E aqui, eu fiz besteira aqui com as aspas, tá? Em Go tem que ser aspas duplas, perdão. Tô arrumando aqui, vindo do Ruby, fundiu, me confundi. Perdão, tá, agora sim, beleza. Então eu abri a porta, vamos agora criar o servidor de RPC. E tá aqui, e agora que eu criei o servidor RPC, vamos iniciar, certo? Então vou colocar aqui começar a servir, tá? Esse aqui também é um negócio, é um padrão Go, para quem não tá familiarizado, mas o importante é aquele de rpc.serve, certo? E esse aqui é só um tratamento de erro, para caso ocorra algum erro, ele logar dessa maneira. Então, tá ok. Vamos agora executar. Diferente do Ruby, em Go eu consigo executar, na biblioteca Go, melhor dizendo, gRPC, eu consigo executar sem ter nenhum handler. Então ele tá executando, aparentemente. Deixar só colocar um log aqui para provar. E agora sim, beleza. Então ele passou por aquele started e eu cancelei aqui. Agora sim vamos criar o nosso render, tá? Eu vou fazer nesse mesmo arquivo aqui, só por questões de simplicidade. Eu vou criar aqui um struct em branco. E o importante todo é que eu preciso de uma função. Vou fazer com que esse struct server tenha uma função. Eu estou fazendo exatamente o que eu fiz no outro código, só que agora em Go, fazer aqui a função getPerson. Tem que colocar aqui um context. Também é só para dar o texto aqui, mas não tem relevância no Go. Não tem relevância no gRPC, coisa do Go. Então, agora sim, o primeiro parâmetro, que é esse person request, esse directory aqui, ele é
a minha biblioteca, o código foi convertido, virou esse directory, oferecendo esse person request, e ele retorna um person com error, né, podendo ter um erro. Vamos lá, então, quando eu recebo, da mesma maneira como fez em Ruby, eu vou retornar um received e retornar o ID do person request que eu recebi, e agora, né, eu vou retornar um person com ID person request, ponto ID, um nome Júlio e status away. E nenhum erro, tá? O último é só para dizer que não tem nenhum erro. E criado isso, vou fazer uso do struct que eu acabei de criar, dessa função. Eu faço isso, eu declaro, né? Primeiro eu crio ali o struct para ter acesso àquela função. E agora eu vou usar o register directory server, que vai ligar os pontos. Ele vai ligar o gRPC server neste handler que eu acabei de criar, do directory server. Salvar. E vamos ver. Vamos iniciar o servidor. Iniciado. Agora vamos rodar o cliente. E deu certo. Eu recebi lá do outro lado e veio com status away, Júlio, certo? Vamos só para brincar um pouquinho mais, mudar para online. Salvar. Cancelar aqui e iniciar o servidor outra vez. E já está de volta. Pronto. Veio com online. Deu certo, então. Então, o que a gente aprendeu aqui? É bem simples criar e implementar gRPC. Ele tem de fácil, digamos assim, início, tá? Existem coisas bem avançadas. Streaming é super interessante, é bem relevante, até porque não é algo que é facilmente oferecido por outras tecnologias. E algo que eu até esqueci de comentar, que é bem relevante também em gRPC, é que a transmissão de dados é bem rápida. Tanto o footprint, né, a pegada na rede é pequena, então consumindo muito poucos bytes, muito pouco espaço, muito pouca banda de rede, como também toda a serialização e deserialização é muito eficiente. É por isso que o, o Google faz um uso tão extenso de gRPC. E eu acho que é isso. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, muito obrigado. E eu acho que agora vamos para as perguntas. Uma salva de bytes no chat pro Júlio Monteiro, que já tá esperando a gente. E aí? Boa noite, Júlio Monteiro. É um prazer receber você aqui com a sua palestra APIs rápidas com gRPC. Eu já vou dar esse espaço de ceder esse tempo para você se apresentar, dizer quem você é, onde você está, o que você faz, o que você come e como é a sua rotina de trabalho na Doximity, uma empresa na área de saúde nos Estados Unidos, né? Isso aí, beleza. Eu trabalho na Doximity, eu sou Senior Software Engineer lá, eu trabalho numa equipe de basicamente softwares internos, sistemas de segurança e integração entre softwares, por isso que a gente usa coisas como gRPC, Kafka e outras coisas divertidas. Atualmente eu estou morando em São Paulo e eu jantei comida indiana hoje à noite. Você jantou o quê? Comida indiana nessa noite, já que você perguntou. Comida indiana, perfeito. Eu vou começar, antes da gente entrar na questão da palestra, antes da gente entrar também nas perguntas do chat, obviamente, você trabalha para uma empresa... Diz se eu tô errado. Você trabalha para uma empresa que não tem atuação no Brasil, verdade ou mentira? É isso mesmo. A Doximity ela é uma empresa
exclusivamente, atualmente atendendo exclusivamente o mercado americano. Basicamente, em termos resumidos, é uma rede social para profissionais de saúde nos Estados Unidos, que por questões legais, né, eles não, tem uma fortíssima regulação em cima, devido a dados sensíveis de pessoais e de saúde, etc., dos pacientes, é, é, é até interessante que a palestra lá no começo, várias coisas justamente da LGPD, a gente aplica bastante, só que utilizando lá nos Estados Unidos, que lá a gente utiliza a HIPAA, PII e outras digamos assim, mecanismos de proteção de dados lá. Mas sim, é uma empresa relativamente bem grande agora, a gente está com mais de 500 funcionários. Ela tem grande parte dos funcionários em solo americano e alguns funcionários estrangeiros, no Canadá, Brasil, Argentina, França e alguns outros países por aí. Perfeito. Então, eu já fiz essa pergunta para todos os palestrantes anteriores e como acho que no seu caso é um pouquinho diferente porque no nosso canal eu também trabalho para uma empresa estrangeira e no nosso canal em uma das lives no ano passado eu criei uma playlist no YouTube ao vivo, né? Fiz 2 lives ao vivo compartilhando todo o caminho que eu tive para conseguir esse emprego numa empresa estrangeira, né? O nome da playlist é 6 Passos para o Primeiro Dólar, né? Então, como eu fiz essa mesma pergunta para todos os palestrantes, de compartilha com a gente, para a galera do chat, ficar sabendo como que é a sua rotina no seu dia a dia, então eu gostaria que você compartilhasse, de preferência, falando nos nomes dos softwares que você usa. Por exemplo, no começo eu faço uma daily meeting usando o Zoom, e depois eu reporto a gerente de projeto. Como que é a sua rotina no dia a dia na Doximity? Então, a primeira coisa do fuso horário, a minha equipe, o que eu faço, a gente trabalha no fuso horário da meio que o fuso horário entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. Então, geralmente eu trabalho do meio-dia às 8 da noite, por aí. Quando eu começo, geralmente ali pelo meio-dia, justamente assim que entra, digamos assim, um horário mais focado, que eu entro e vejo o que aconteceu, né, desde que eu fiz o logoff, do que eu saí até do que eu voltei, se tem alguma emergência, alguma coisa assim que eu posso estar ajudando. Eu verifico alguma pendência, alguma coisa que o pessoal manda por e-mail para ver se eu posso ajudar em algo. E ali, por umas 2 horas, a gente tem uma rápida um daily meeting escrito. A gente só escreve o que cada um fez, o que fez no dia anterior, o que pretende fazer no dia, se tem uma coisa bloqueando. E a minha equipe trabalha com sistemas em Go e em Ruby. Então, geralmente, a maior parte é em Go atualmente. E então eu utilizo, eu estava comentando no chat ali mais cedo, quando eu estava quando eu estava mostrando ali o editor, usa as ferramentas de JetBrains, a Golang, RubyMine e IntelliJ IDEA para quando vai editar alguma coisa, por exemplo, numa configuração do Docker, Composer, etc. O que mais? A maior parte da empresa é Mac, tem alguns Linuxes rodando, então a suíte ali padrão Mac e Linux. E de outros softwares, se quiser, só para mencionar alguns outros nomes também, a gente usa bastante, tá tudo em cima da suite da Amazon, devido também a questões legais, né, já que eles são HIPAA compliant e tem outras certificações de compatibilidade. Então é em cima de Aurora, usando a opção MySQL, usa bastante Redis, a gente tem um broker Kafka gigante para fazer toda a transmissão de boa parte da empresa entre todos os vários softwares, etc. Eu acho que é isso. Isso seria, entre aspas, um resumo do meu dia, assim. Entrando agora então um pouquinho no assunto gRPC, né? Eu vi aqui que a Doximity, eles têm mais de 1 milhão de membros. Eu imagino que seja bastante a API de vocês usando o gRPC seja bastante exigida, né? Então eu vou te perguntar, em algum momento, mesmo que seja no começo,
Em algum momento vocês já tiveram um problema de disponibilidade usando o gRPC ou nunca chegou nem perto de atingir uma saturação aí em servidor? A gente nunca teve problema de saturar o gRPC. O que nós temos, o nosso gargalo geralmente bate ou na quantidade de servidores executando algo. A gente, né, tem todos os servidores são escalonados, mas tem um limite, né, tá, por questão de se alguma coisa geralmente ela tem um serviço que roda em cima de 8 servidores, aí começa a métrica que ativa a rede de distribuição de servidores, ela é atingida, por exemplo, o número de requests ou o número de latência do banco de dados, então ela basicamente, quando essa métrica é atingida, começa a aumentar, só que quando bate, digamos assim, sei lá, em 30 servidores, um exemplo arbitrário, ele limita aí a gente detecta que geralmente tem um problema de software, algum algoritmo que foi mal feito, ou o limite geralmente cai no banco de dados, alguma coisa que o banco, independente de quantos gigabytes e absurdos que tenha no banco de dados, se tiver alguma coisa que foi tá mal indexada, mal feita, algum limite, ou simplesmente um limite do próprio sistema ali, sei lá, do Aurora, coisa assim, for atingido, aí, digamos assim, o gargalo tá geralmente no banco de dados ou nos sistemas, mas a gente nunca teve problema de gargalo no método de transmissão, no protocolo de transmissão ali no gRPC, HTTP2, etc. Sempre atendeu muito bem a quantidade de processamento de dados que a gente tem. O Guilherme Memir está perguntando no chat por que o gRPC usa o HTTP2 e não o HTTP3. É uma pergunta muito boa, porque até o HTTP3, que eu lembro que foi o spec dele, o rascunho, aliás, né, da especificação saiu a versão final esse mês, se eu não me engano, a versão final do rascunho inicial, do grupo de trabalho, e eu dei uma olhada recentemente, eu vi que é possível, já que é uma coisa super nova, né, é possível sim rodar gRPC em cima da HTTP3, justamente porque o gRPC ele permite você alterar o método de transporte, o protocolo de transporte. Por padrão é o HTTP2, e o motivo que ele não suporta HTTP1, que faz até com que não seja possível você usar em cima de um browser que só suporte HTTP1, sei lá, usando um cliente de JavaScript, coisa assim, você não consegue usar porque o HTTP1 não tem suporte a conexão de longa vida, né? Os pacotes eles são segmentados, né? Enquanto que o HTTP2 você pode deixar aberto uma conexão, a mesma coisa que o HTTP3, é por isso que suporta, mas é possível trocar, tanto é que eu comentei rapidamente na palestra, mas tem uma apresentação do Google que eles dão quase todo ano na gRPC Conf. É meio que uma apresentação de introdução assim, a como que eles usam gRPC no Google, e eles comentam sempre que o Google, eles têm para alguns serviços, eles rodam o gRPC em cima de bare metal, em cima basicamente do mínimo possível de protocolo. É uma solução que eles têm só internamente, que funciona dedicado em cima sei lá que plataforma que eles utilizem, que eles utilizam, mas é possível trocar o método de transporte. Então, estando, digamos assim, mais estável e finalizado o HTTP3, seria possível sim utilizar ele como opção. Certo. Eu tava vendo também, eu tava vendo no Twitter do Aximity, que no aplicativo de vocês permitem, parece que o médico se comunique via vídeo com o paciente, é isso? Se é isso mesmo, em relação a hosting, vocês terceirizam essa questão da conexão entre o médico e o paciente? Vocês terceirizam essa parte do vídeo ou vocês fazem tudo in-house? Essa parte dos vídeos é bem legal, é bem interessante, porque a gente não tinha até a pandemia. A gente quando bate, a gente tem já há alguns anos um serviço de ligação para possibilitar que médicos liguem para os seus pacientes e sem expor o número pessoal deles, né?
no remetente, né, digamos assim, na BINA, que aparece para eles, aparece lá justamente o endereço, o número telefônico do hospital, da clínica, etc. E quando chegou a pandemia, a gente viu que seria muito... ajudaria bastante os usuários, os médicos, se nós oferecemos alguma plataforma de teledoc. Então, a gente montou, tipo, emergencialmente, justamente uma força-tarefa, juntou vários desenvolvedores, front-end, back-end, etc., montou emergencialmente essa solução em cima de Vue, e a gente utilizou, respondendo agora sim a tua pergunta, a gente utilizou a Twilio como plataforma. Então, tem até eu não lembro agora onde foi postado, mas a empresa, a gente escreveu meio que um resumo do que foi utilizado, e justamente a gente utilizou uma solução de streaming de vídeo, não chega a ser, não é de altíssimo nível, mas, digamos assim, é um middleware, para proporcionar ligações de vídeo utilizando a Twilio por baixo, e a gente juntou tudo, e, digamos assim, encapsulou tudo, e lançou. Eu acho que, se eu não me engano, da ideia até o lançamento, e mais uma vez foi tipo uma força-tarefa emergencial e absurda, assim, eu acho que levou 6 semanas. Tanto é que, obviamente, a estimativa inicial era de 2 semanas, mas, claro, mas em 6 semanas foi lançado e foi um caso assim, super legal, bem bacana, que a gente conseguiu fazer em pouquíssimo tempo, meio que usando um monte de coisa pronta e lançando, e que foi super bem recebido. Assim, a gente existe um software bem grande nos Estados Unidos de gerenciamento de hospital, basicamente. Eles já tinham uma solução de vídeo, devido à pandemia, né, foi absurdamente utilizado, e os médicos começaram a usar a nossa solução, em vez essa solução meio que já existente desse assim por dizer, ERP de hospitais, porque o nosso funcionava redondinho, tudo auto-escalonado, auto-escalável, aliás. Foi bem interessante, assim. Então, no final das contas, a Twilio foi uma das que permitiram fazer algo que parece tão difícil em apenas 6 semanas. Dizem que a documentação deles é excelente, né? Da Twilio, e mais uma empresa aí. Na live passada a gente estava falando sobre isso, no dia passado, ontem, no segundo dia de CodeCon, a gente estava falando sobre isso. E investir em documentação é uma coisa que eu adoro quando fazem, né? Porque fazer mesmo dá uma preguiça. Não? O Chico Codes perguntou: vocês têm usado o Envoy como proxy? Como tem sido a experiência? Estão rodando o gRPC na borda ou apenas para comunicação entre serviços? Parece que são 3 perguntas. Não, mas eu entendi. A gente teve essa questão, porque o problema todo, para quem não tem muita ideia do contexto, é que o gRPC ele utiliza HTTP2. HTTP2 você precisa utilizar load balancer, né, balanceadores de serviços, sei lá, que suportem HTTP2, obviamente. E a maioria dos load balancers não suporta. Se eu não me engano, até, pelo menos na época que a gente lançou, o próprio load balancer da Amazon não suportava. Não sei se suporta hoje em dia, o load balancer de alto nível HTTP deles não suporta. E o Envoy foi lançado, acho que pela Lyft, se eu não me engano, né, concorrente do Uber. E o Envoy ele suporta, assim, HTTP2. Inclusive, né, passou a ser muito utilizado como solução em cima de gRPC. Mas a gente, quando a gente lançou a solução de gRPC interna, a gente optou por, na época, isso eu acho que já faz mais de 2 anos, a gente usa gRPC há um bom tempinho, sendo que o gRPC foi lançado em 2015, nós passamos a utilizar o load balancer da Amazon de baixo nível. Então, a gente tem um load balancer só de TCP, sendo TCP, obviamente o HTTP2 roda em cima. Porém, tem novos esforços na Doximity, na empresa,
para lançar gRPC em vários outros serviços. O Envoy está sendo bem cogitado para solucionar esse problema, porque a gente teria um balanceamento muito melhor do que a gente consegue ter hoje em dia com o nosso load balancer de baixo nível em cima de TCP da Amazon. Koduman está perguntando quais as melhores aplicações do gRPC no mundo real. Excelente pergunta. O gRPC ele é uma excelente ferramenta para ser considerada para cada caso, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma necessidade de fazer simplesmente, vamos lá, imagina que eu vou fazer uma API do qual eu vou expor um exemplo bobinho ali, mas do que eu fiz ali no exemplo, o nome de uma pessoa e se a pessoa está online ou não. Imagina que é para uma lista de amigos, sei lá, um Messenger, alguma coisa do gênero, e eu só quero bater e verificar se a pessoa está online ou não. Se for uma coisa bem pontual, assim, eu for simplesmente acessar e verificar se está online ou não, é mais interessante, e não tem nenhum problema nisso, é mais interessante quem sabe, utilizar simplesmente uma API tradicional HTTP com JSON, por exemplo, devido à complexidade. Né? Você não vai ficar adicionando complexidade onde você não precisa. Porém, se você quer, por exemplo, fazer streaming de dados, o gRPC permite que você crie ali um streaming de dados, fique conectado e sempre que tiver alguma notificação você ser informado, etc. É um excelente caso. É excelente também quando eu tenho, por exemplo, comunicação bidirecional, streaming bidirecional, melhor dizendo. Um exemplo que está na documentação, eu não vou lembrar onde que eu li isso, de uma excelente ideia, era, você vai fazer, por exemplo, um GPS, você precisa ficar direto mandando a tua geoposição para o servidor, e você precisa também que o servidor fique passando a geoposição não, a dados como tráfego, caminhos, rotas alternativas, etc. Nesse caso, é muito mais barato e eficiente eu construir uma solução de gRPC, fazendo essa conexão, e deixar o gRPC se preocupar com o streaming de dados bidirecional, do que eu mesmo implementar e fazer na mão, ficar enviando mensagem JSON para um endpoint HTTP, ficar recebendo, etc. Então, casos de streaming, o gRPC é excelente. Casos onde você você queira economizar bastante banda, também é muito bom, porque o gRPC, dado a maneira que ele não chega a compactar, mas do jeito que ele prepara o payload, né, o pacote de mensagem e envia, é bem eficiente, ele tem o mínimo necessário. Quando você coloca ali que esse dado aqui é uma string, e está dentro de um person, etc., e toda a complexidade, você coloca lá o tag, aquele número lá, tipo o número 3, por exemplo, no payload da minha mensagem vai ficar só, tipo, 1 byte, vai ficar só 3 e o que tu escrever de nome, por exemplo. Então é super... Ele não chega a compactar, porque se você compactar, você pode ter certo problema de processamento quando você descompactar, etc. Mas, enfim, é interessante para economizar acho que tem um cara que economizar o fio, né? Você economizar o wire. Então, para casos de streaming, casos que você queira economizar dados na transmissão, são muito bons, assim. Guilherme Memir está perguntando, a TSL é suportado no handshake do gRPC? Eu não entendi, espero que você tenha entendido. Uhum. O gRPC ele suporta a ATSL, é uma opção de encriptação. Eu não vou lembrar se é encriptação ou autenticação. Eu tenho certeza que é para autenticação mesmo, mas é uma opção de autenticação, assim como o TLS, né? O TLS também, resumidamente, SSL, certificado digital. Então, você pode utilizar, se você quiser autenticar e encriptar, você pode utilizar tanto SSL TLS, que seria, entre aspas, o HTTPS, né, o cadeadozinho. Você também pode usar esse ASTL, que, se eu não me engano, é o que até o Google Cloud Computing usa. E tem também o método de token. Então, você tem algumas opções para
fazer a autenticação e encriptação. Tem várias opções, não tem só uma, o gRPC ele tem a configuração padrão, geralmente, mas ele te dá a opção de você alterar, trocar as pecinhas, né, que você quer usar com ele. Ele é bem flexível. O AndyGR15 perguntou qual a maior dificuldade para a migração do REST para o gRPC. Para a migração de REST para gRPC é outro paradigma. Uma migração seria basicamente literalmente, aliás, você criar uma API nova do zero. Você pode, com certeza, transportar várias digamos, conceitos, né, de uma API para outra, mas é do zero. Você deixaria ali a tua API REST funcionando de lado. Você criaria uma nova, lançaria uma nova, uma maneira diferente de conectar, seria outro endereço para conectar, seria outro protocolo, literalmente outro protocolo. Você tem que fazer do zero. Não tem nenhuma maneira fácil. Seria como, entre aspas, assim, você migrar, um exemplo bem bobo, mas como eu escrevi toda uma API, uma biblioteca em Ruby e agora eu quero ter ela em Python. Você não tem como portar nada, migrar. O migrar verificar como é que você feito, documentar, pensar se tem ideias melhores que você consiga melhorar, e você chegar no novo, escrever o novo do zero, preferencialmente tentando seguir, aproveitar de benefícios que essa ferramenta nova te traz. O The Flat perguntou qual a primeira linguagem de programação que você aprendeu na vida e qual a sua preferida. A primeira linguagem que eu aprendi foi PHP. Eu sou de Joinville, e Joinville é bem forte PHP. Então eu aprendi PHP, eu trabalhei com PHP por muitos anos. E depois eu fui para Ruby. E embora eu trabalho hoje em dia bastante com Go, mais com Go do que com Ruby, mas eu acho que Ruby continua sendo a minha linguagem predileta. Eu acho que o Ruby continua sendo a minha predileta. E eu não tenho... Eu sou bem contra frameworks de tecnologia, então embora eu hoje em dia não trabalho mais com PHP, eu não mexo em nada em PHP, exceto usar o PHP MyAdmin e o WordPress de vez em quando, mas eu continuo gostando de PHP. Também sou contra Flameware, eu só entro nessas paradinhas. Geralmente o meu papel nessas coisas é ser o isqueirinho mesmo, eu tô pela zoeira, mas no final das contas eu também sou contra Flameware de tecnologia. Só uma curiosidade aí pelo que eu percebi. Você foi do PHP pro Ruby e você aprendeu Go. Hoje você entende de Ruby e Go. E mesmo assim a sua linguagem preferida é o Ruby, é isso mesmo? Sim, a explicação eu acho que é até simples, porque embora eu goste bastante de Go, porque na minha experiência pelo menos, o Go ele é bem mais difícil de você fazer algo comparado ao Ruby, tá? Comparado ao Ruby ele é bem mais difícil de você fazer algo, você tem que pensar, se planejar e entrar a escrever bem mais. Mas o interessante do Go é que uma vez que você fez bem feito, está lá devido a toda a natureza da linguagem e ao nível que ela ela é bem mais estável. Uma coisa, você joga pro ar e vai ficar lá redondinho, devido, mais uma vez, toda a natureza, né? Afinal de contas, quando faz em Go, você tem que pensar em tudo. Como que o protocolo como vai chegar a mensagem HTTP, os cabeçalhos, você vai mexer em tudo. Em Ruby, dada a natureza de Ruby, é bem mais, digamos assim, facilitado, né? Você não precisa ficar com muita coisa, funciona, mas isso daí, obviamente, dá margem mais para algumas coisas darem errado no meio do caminho. Eu continuo preferindo o Ruby, porque é bem mais, digamos assim, gostoso para você prototipar alguma coisa. Então, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho alguma coisa que eu quero fazer rapidamente, eu escrevo um script em Ruby, rodo, está funcionando, é bem mais prático. Até por ser até uma linguagem de script, literalmente, né? Assim como o Python, né? O Python o priminho do Ruby, né? As duas linguagens são muito parecidas, tanto a linguagem quanto o conceito. Mas eu acho que é isso, pela praticidade da linguagem no geral, de ser bem mais
menos, digamos assim, burocrático fazer as coisas. Perfeito, gente. Esse foi o Júlio Monteiro. Espero que vocês tenham gostado. Júlio, é um prazer receber você aqui no nosso terceiro dia para fechar o terceiro dia da CodeCon. Uma ótima sexta para você. Muito obrigado e uma boa noite. Tchau, tchau, Júlio. Valeu, boa noite. Uma salva de palmas aí no chat, muito obrigado. Salva de palmas para o Júlio Monteiro.